Imagine uma maldição invisível emergindo de dentro de uma tumba escura. Ao seu toque, pessoas começam a morrer, uma após a outra. A verdadeira história da maldição da múmia mais famosa do mundo. Ao mesmo tempo, cada mentira, cada evento ficcionalizado e cada propaganda do blockbuster indiano de Bollywood de 2026, Dhurandhar, The Revenge, será completamente revelado hoje. E a questão de comer carne de vaca no hinduísmo é realmente proibida ou a história conta outra versão? Neste vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente em 3 mistérios. Primeiro, a famosa história da tumba de Tutankhamon no Vale dos Reis, no Egito. Depois, vamos analisar minuciosamente como em uma perícia forense, cada mentira e cada evento do filme indiano Dhurandhar 2, estrelado pelo ator Ranveer Singh. Por fim, a verdadeira posição da carne de vaca na história do hinduísmo. Vamos mostrar tudo com informações imparciais, sem qualquer exagero. 4 de novembro de 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter entra na tumba KV60, no Vale dos Reis, às margens ocidentais do Nilo, perto de Luxor, no Egito. Seu patrocinador era Lord Carnarvon, que financiou toda a expedição. Ao abrir a porta da tumba, seus olhos se deslumbram com a máscara dourada, os objetos reais e a visão da múmia de Tutankhamon. A notícia vira manchete em todo o mundo, mas, a partir daquele momento, começa uma estranha sequência de mortes. Queridos espectadores, este é o início da famosa maldição da múmia. Mas será que realmente existia alguma maldição? Ou tudo não passou de coincidência e criação da mídia? Vamos investigar agora mesmo. De onde realmente começou a história dessa maldição? Vamos ver primeiro. Em 4 de novembro de 1922, perto da cidade de Luxor, às margens ocidentais do Nilo, no Vale dos Reis, na tumba KV60, um trabalhador local encontrou o primeiro indício. Howard Carter estava conduzindo escavações há anos, financiadas por Lord Carnarvon. Em 26 de novembro, Carter e Carnarvon fizeram um pequeno buraco na porta da tumba. Quando Carter acendeu uma vela e espiou dentro, ele disse a famosa frase, "I see wonderful things." Lá dentro havia incontáveis tesouros de ouro e prata, móveis reais, carruagens e o mais famoso, a máscara dourada de Tutankhamon. Tutankhamon foi um jovem príncipe da 18ª dinastia, que morreu com apenas 18 a 19 anos, por volta de 1323 a.C. Sua tumba estava quase intacta, algo raro na história da arqueologia egípcia. Mas, poucos meses depois, começou uma sequência de mortes. Em 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon morreu no Cairo. A causa foi uma infecção de uma picada de mosquito, que provocou septicemia em seu corpo já debilitado. Ele morreu apenas 5 meses após a abertura da tumba. A mídia imediatamente espalhou a história. Isso é a maldição da múmia. Um jornalista de Londres, que dramatizou a notícia da morte de Carnarvon, foi duramente criticado depois pelo próprio Howard Carter em uma carta. Carter afirmou que a história da maldição era completamente falsa e prejudicial para a arqueologia. Outras pessoas também morreram, como um arqueólogo e alguns jornalistas. Mas qual é a verdade? O próprio Howard Carter, que entrou primeiro na tumba e passou mais tempo lá, morreu em 1939, aos 64 anos, de linfoma, ou seja, 17 anos após a descoberta. Nenhuma inscrição de maldição foi encontrada na tumba. Em algumas tumbas egípcias antigas, havia avisos comuns contra saqueadores, mas na tumba de Tut nem isso existia. Cientistas dizem que talvez fungos ou bactérias, que ficaram presos por séculos dentro da tumba, tenham causado problemas respiratórios ou infecções em algumas pessoas, especialmente naquelas que já tinham saúde frágil. Mas isso não é nenhum poder sobrenatural. A tutmania da mídia e a competição entre jornais espalharam essa história pelo mundo. Agora vamos para a segunda parte. O filme de Bollywood de 2025 a 2026, Dhurandhar, The Revenge. Esta sequência, estrelada por Ranveer Singh, foi dirigida por Aditya Dar. Logo no início, o filme deixa claro, não é um documentário. Foi inspirado em eventos reais, mas muitos personagens, diálogos e acontecimentos foram ficcionalizados e dramatizados. Mesmo assim, o filme mistura eventos reais como os ataques de Mumbai de 26 de novembro, o sequestro do IC-814, a desmonetização e confrontos policiais, criando um thriller nacionalista. Alguns críticos dizem que o filme mistura realidade e ficção de tal forma que o público pode facilmente confundir tudo. Por exemplo, alguns personagens foram inspirados vagamente em pessoas ou eventos reais, mas suas ações e diálogos são em grande parte inventados. Uma imagem viral mostrava o personagem de Ranveer Singh usando turbante e fumando cigarro. Mas depois, o diretor Aditya Dar confirmou que era uma imagem falsa gerada por 1A. Ele afirmou que o filme mostra respeito pela comunidade Sikh. Em algumas partes, o filme apresenta narrativas políticas, origens do terrorismo e explicações sobre a política de segurança da Índia, que muitos consideraram tendências
tendenciosas. Por outro lado, muitos espectadores elogiaram a maestria técnica, as cenas de ação e a atuação de Ranveer Singh. A verdade é, trata-se de uma história ficcional criada para entretenimento, onde eventos reais foram dramatizados. Cada mentira ou exagero deve ser visto separadamente, porque o filme nunca foi um livro de história. A história principal do filme começa em Pathankot, no ano 2000. Um jovem chamado Jaskirat Singh Rang, que mais tarde se torna Hamza Ali Mazari, parte em busca de vingança após um ataque terrível contra sua família. No primeiro filme, é mostrado como ele se infiltra no mundo do crime Liari Karate e ascende na gangue de Rehman Dakait. No segundo filme, após a morte de Rehman Dakait, Hamza se torna o novo Sherry Balot de Liari. Ele atravessa a rede de financiamento do crime organizado, da política e do terrorismo no Paquistão, embarcando em uma missão para eliminar os principais responsáveis pelo ataque de 26/11 em Mumbai. O filme mostra ao lado de Hamza outro espião indiano, Jamil Jamali, que durante 40 anos se tornou político no Paquistão e construiu relações próximas com figuras como Dawood Ibrahim. No final do filme, surge o grande twist. Jamil também é um agente indiano. Na atuação de Ranveer Singh, o personagem Hamza é visto nas ruas escuras de Karachi, aliado à comunidade Balot, eliminando criminosos um por um. O filme conecta de forma dramática o ataque cirúrgico de 2016, a desmonetização e algumas operações desconhecidas. Mas é aqui que começa a revelação de cada mentira. Primeiro, o filme já traz um disclaimer inicial, dizendo que é totalmente ficcional e apenas inspirado em eventos reais. Mesmo assim, muitas cenas foram criadas de forma que o público facilmente confunda realidade e ficção. Por exemplo, após a desmonetização, a vitória do BJP em Uttar Pradesh é mostrada como se a queda do governo do Congresso tivesse ocorrido por causa das notas falsas. Na realidade, a desmonetização de 2016 foi uma medida econômica, mas os resultados eleitorais foram determinados por diversos fatores sociopolíticos. Críticos afirmam que isso transmite uma mensagem política unilateral. A segunda grande mentira, a imagem do terrorismo. O filme mostra que, após o governo do BJP assumir em 2014, os terroristas ficaram aterrorizados. Na realidade, mesmo depois de 2014, ocorreram grandes ataques em Mumbai, Pulvama, Uri e outros lugares. O padrão dos ataques mudou, dos centros urbanos para as fronteiras, mas o terrorismo não cessou completamente. Essa parte do filme foi criticada como uma narrativa nacionalista exagerada. Terceiro, o comportamento dos personagens. Por exemplo, a personagem paquistanesa Yelena, que ao descobrir a verdadeira identidade de Hamza, imediatamente abaixa sua arma e confia nele. Críticos consideram que, na vida real, isso seria impossível. Outra inconsistência, quando Hamza mata seu parceiro, Jamil está ao lado, mas não questiona nada. Essas cenas foram chamadas de masala para cinema, mas na realidade não correspondem a operações de espionagem. O personagem de Rehman Dakait foi inspirado vagamente no gangster real de Liari, Rehman Dakait, que morreu em 2011, mas suas ações, conexões políticas e o vazio após sua morte são totalmente fictícios. Da mesma forma, mostrar Dawood Ibrahim em uma cama de hospital e cenas de vingança contra ele foram exageradas para efeito dramático. Na realidade, a localização de Dawood Ibrahim ainda é desconhecida e nunca foi mostrada oficialmente em uma operação. O diretor Aditya Dar afirmou que o filme foi feito para entretenimento, mas como o filme mistura eventos reais como o ataque de 26/11, operações em Liari e mudanças políticas, muitos espectadores o consideraram como meia-verdade. Assim, antes do lançamento, houve processos judiciais, protestos e até debates internacionais. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo. Depois, outra grande inconsistência aparece na segunda metade do filme. Quando Hamza Ali Mazari conduz a operação na área de Liari, em Karachi, é mostrado que ele sozinho lidera todo o sindicato e elimina vários alvos em uma única noite. Na realidade, Liari é uma das regiões mais densamente povoadas e criminosas de Karachi, sob controle dos Rangers paquistaneses e da polícia. Não existe nenhum registro histórico ou de inteligência de uma operação individual desse tipo. O diretor Aditya Dar explicou essas cenas como licença cinematográfica, mas críticos dizem que isso minimiza completamente a dificuldade e o risco das operações reais de espionagem. Outra mentira importante. O evento do IC-814 hijacking é mostrado como se agentes indianos tivessem controlado toda a situação. Na realidade, entre 24 e 31 de dezembro de 1999, durante o sequestro em Kandahar, o governo indiano foi forçado a libertar 3 militantes. No filme, esse evento é ligado ao passado de Hamza, o que
seria totalmente fictício. Os nomes reais dos sequestradores eram Massoud Azhar, Ahmed Omar Said Sheikh e Mufti Latif. Nunca houve qualquer informação comprovada sobre o papel secreto de agentes indianos. O filme mostra a vingança após o ataque de 26/11 em Mumbai como se fosse uma missão de um único espião. Na realidade, entre 26 e 29 de novembro de 2008, os ataques no Taj, Oberoi Trident e Nariman House em Mumbai mataram 166 pessoas inocentes. O grupo militante paquistanês Lashkar-e-Taiba assumiu a responsabilidade. Depois disso, o governo indiano conduziu pressão diplomática, investigações internacionais e algumas operações secretas, mas nunca houve nenhum tipo de vingança dramática de um Sher Baloch. Essa parte do filme realmente mexe com a emoção do público, mas não corresponde à história real. Outra pequena, mas importante inconsistência. O personagem de Ranveer Singh é mostrado usando turbante, o que depois foi provado ser uma imagem falsa viral. O próprio diretor admitiu que foi criada por IA, mas o uso dessas imagens virais na promoção do filme confundiu muitos espectadores. Apesar da alegação de respeito à comunidade Sikh, críticos dizem que o figurino e o comportamento do personagem muitas vezes se aproximaram de estereótipos. No geral, Dhurandhar: The Revenge é um thriller de entretenimento poderoso, mas como inclui eventos reais como 26/11, IC-814, desmonetização e ataques cirúrgicos tão de perto, o público deve estar atento. Isso não é história, é entretenimento. Cada mentira, cada reviravolta e cada momento dramático foi criado para o cinema, não para a realidade. Agora vamos para a terceira, e para muitos, a questão mais sensível. Será que comer carne de vaca no hinduísmo é realmente totalmente proibido? Ou a história conta outra versão? A questão do consumo de carne de vaca no hinduísmo é extremamente sensível na sociedade indiana atual. Muitos acreditam que é totalmente proibido e contra os princípios centrais do hinduísmo. Mas textos antigos, evidências arqueológicas e dados históricos mostram uma outra perspectiva. Vamos analisar essas informações de forma imparcial, sem qualquer viés. Primeiro, os Vedas. No hino 87 do 10º mandala do Rig Veda, a palavra Agnya refere-se à vaca, significando a que não deve ser morta. Mas em outras partes do mesmo Rig Veda, como 10.28.3, há menção de cozinhar carne de vaca para servir a convidados. No Atharva Veda, a vaca é chamada de Agnya, mas também há descrições de sacrifícios de vacas em cerimônias especiais. No Yajurveda e no Samaveda também aparecem referências ao uso de carne bovina em alguns rituais. No Anushasana Parva do Mahabharata, capítulo 115, é dito: comer carne de vaca não é pecado, se for para o sacrifício. Mas no Shanti Parva do mesmo Mahabharata, a vaca é chamada de como uma mãe e sua morte é condenada. No Ramayana, durante o exílio de Rama, não há menção ao consumo de carne bovina, mas sim de frutas e carne de caça. Com a ascensão do budismo e do jainismo, especialmente na época de Ashoka, 268 a 232 a.C., começou o esforço para proibir o abate de vacas. Durante o período Gupta, 320 a 550 d.C., com o renascimento do brahmanismo, a vaca passou a ser vista como um animal sagrado. No Manusmriti 5.48, matar vacas é considerado um grande pecado. Mas em outros capítulos do mesmo Manusmriti 5.27 a 30, há permissão para comer carne bovina em certas cerimônias especiais. Agora vejamos o que dizem as evidências arqueológicas. Nos sítios da civilização Harappa, 2600 a 1900 a.C., como Mehrgarh, Kalibangan e Lothal, foram encontrados ossos de vaca com marcas de corte. Isso mostra que o consumo de carne bovina era comum na civilização do Vale do Indo. No período pós-védico, especialmente no norte da Índia, a vaca passou a ser vista como essencial para a agricultura. Matar vacas prejudicava a produção agrícola, então gradualmente foram declaradas sagradas. Na era moderna, após 1947, o artigo 48 da Constituição da Índia fala sobre a proteção de vacas e bezerros. Mas isso não é uma lei central, depende dos governos estaduais. Em Kerala, Bengala Ocidental e alguns estados do Nordeste, o consumo e a venda de carne bovina são legalmente permitidos. Por outro lado, em muitos estados do norte da Índia, é proibido. Hoje, para muitos hindus, comer carne bovina é considerado desrespeitoso por razões culturais e religiosas. Mas a história mostra que, na antiguidade, era comum em sacrifícios, hospitalidade e certas cerimônias. Posteriormente, por causa da economia agrícola, da influência budista jainista e das mudanças sociais, a vaca passou a ser vista como Agnya, não matável. Entre líderes religiosos e estudiosos, há divergências sobre o tema. Alguns dizem que a vaca é como uma mãe, então matá-la é crime.
unânime. Outros afirmam que nos primeiros Vedas havia permissão para a carne bovina e que a proibição veio depois. O mais importante, o que prevalece hoje na sociedade hindu, é a norma social e cultural atual. Cada pessoa deve ter seu próprio direito de crença e escolha respeitado. Agora vamos conectar os 3 temas juntos. 3 temas diferentes: a maldição da múmia, a ficção de Dhurandhar 2 e a questão da carne bovina no hinduísmo. À primeira vista parecem não ter relação entre si, mas existe um fio comum profundo entre eles. Esse fio é a mistura de verdade e mentira. No caso da maldição da múmia, a mídia nos anos 1920 transformou uma morte comum em uma história sobrenatural. A morte de Lord Carnarvon foi causada por infecção, mas os jornais a transformaram em a maldição da múmia, causando sensação mundial. O próprio Howard Carter contestou essa história, mas a narrativa falsa continua viva até hoje. Da mesma forma, o filme indiano Dhurandhar, The Revenge, construiu uma narrativa poderosa a partir de eventos reais. O ataque de 26/11 em Mumbai, o sequestro do IC-814, a desmonetização e a gangue de Liari. Mas cada evento foi dramatizado, os personagens tornados sobre-humanos, e algumas partes foram completamente inventadas. Isso leva o público a se perguntar o que é verdade e o que é mentira. O diretor deixou claro, é entretenimento. Mas quando a ficção se mistura tão de perto com a história real, separar verdade e mentira torna-se difícil. Na questão da carne bovina no hinduísmo, acontece o mesmo. Textos antigos como os Vedas e o Mahabharata, além de evidências arqueológicas, mostram que o consumo de carne bovina era praticado em alguns contextos na era védica. Mais tarde, com a sociedade agrícola, a influência budista jainista e mudanças sociais, a vaca passou a ser vista como sagrada. Na Índia atual, é uma mistura de crença religiosa, tradição cultural e normas legais. Alguns olham apenas para as regras modernas, outros buscam nos textos antigos. Assim, diferentes camadas de verdade se formam. Desses 3 temas, aprendemos uma lição importante. A mente humana nem sempre busca a verdade simples. Queremos histórias, drama, emoção. A maldição da múmia assustou as pessoas. A narrativa de Dhurandhar 2 excitou o público e despertou sentimentos nacionalistas. A questão da carne bovina tocou a identidade religiosa das pessoas. Mas o verdadeiro conhecimento vem quando fazemos perguntas, verificamos informações e buscamos a verdade de forma imparcial. No mundo de hoje, com redes sociais, cinema e notícias, verdade e mentira se misturam tão rápido que é difícil separar. Assim como a maldição da múmia, muitas maldições ou conspirações modernas são criadas pela mistura de mídia e emoção. Filmes como Dhurandhar 2 nos entretêm, mas nossa responsabilidade é separar os fatos da ficção. E no caso das crenças religiosas, respeitar a fé de cada um, sem distorcer a história. Essas 3 histórias mostram que a verdade é quase sempre complexa. Não existe resposta simples. A maldição da múmia foi criação da mídia. Dhurandhar 2 foi ficção para entretenimento. A questão da carne bovina foi uma mistura de história, crença e sociedade. Em todos os casos, nosso papel é questionar, verificar informações e decidir com nossa própria consciência. Neste vídeo de hoje, exploramos 3 mistérios diferentes. Primeiro, a tumba Khafre no Vale dos Reis, no Egito, descoberta em 4 de novembro de 1922. A verdadeira história da maldição da múmia de Tutankhamon. Vimos que a morte de Lord Carnarvon foi causada por uma infecção de picada de mosquito. Howard Carter morreu 17 anos depois e não houve nenhuma evidência de maldição sobrenatural. Foi um mito famoso criado pela mídia dos anos 1920. Em segundo lugar, analisamos cada mentira do filme Dhurandhar, The Revenge, estrelado por Ranveer Singh. O filme já começa com um disclaimer dizendo que é ficção e apenas inspirado em eventos reais. Mesmo assim, dramatiza o ataque de 26/11 em Mumbai, o sequestro do IC-814, a desmonetização, a gangue de Liari e outros eventos reais, misturando-os com pura imaginação. As ações sobre-humanas dos personagens, a narrativa política e alguns estereótipos tornaram o filme divertido, mas não correspondem totalmente à história real. O diretor Aditya Dar afirmou claramente, é cinema, não um livro de história. Em terceiro lugar, a questão do consumo de carne bovina no hinduísmo. Dos Vedas, do Mahabharata, do Manusmriti e das evidências arqueológicas, vimos que na era védica havia menções ao consumo de carne bovina em alguns rituais e cerimônias. Mais tarde, por causa da economia agrícola, da influência budista jainista e das mudanças sociais, a vaca passou a ser vista como Agnya, ou sagrada. Na Índia atual, é uma mistura de crença religiosa, tradição cultural e leis estaduais. Cada pessoa deve ter sua crença respeitada, mas a história não deve ser distorcida. Através dessas 3 histórias, percebemos uma verdade comum. Na história, na religião e no entretenimento, a verdade e a mentira sempre se misturam. Assim como a maldição da múmia, muitas histórias são criadas pela mídia. Filmes como Dhurandhar 2 dramatizam a realidade. As crenças religiosas
religiosas mudam com o tempo. Por isso, nossa responsabilidade é sempre questionar, verificar informações e buscar a verdade com imparcialidade. Se você quiser aprender mais sobre esses 3 temas, leia livros, consulte fontes confiáveis e participe de debates. A verdade nunca é encontrada em uma única noite. Lembre-se, é uma jornada. Obrigado por assistir a este vídeo. Sempre fique conectado conosco no Facebook e no Instagram. O link está no perfil. Se este vídeo lhe pareceu informativo e reflexivo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. No próximo vídeo, traremos outro mistério fascinante. Fiquem em paz. Continuem na busca pela verdade.